Olha, gente, a minha história hoje, eu peço a sua atenção. Raramente eu falo assim, né? Porque é uma história de amor. De amor. O mais sublime amor. A maternidade e a paternidade. O grupo de apoio à adoção no Brasil está com quase 30 anos. Em Alagoas, vai completar 8. Tem uma servidora pública que está na coordenação aqui em Alagoas, que lida com a causa de crianças e adolescentes que precisam de pais. Há 43 anos no serviço público e algo em torno de 25 no Juizado da Infância e da Adolescência, e agora com esse trabalho do Grupo de Apoio à Adoção no Estado de Alagoas. Eu estou falando da psicóloga, da mulher, da guerreira, de uma pessoa que eu tenho uma admiração, e para eu admirar uma pessoa, ela tem que ter alguns requisitos. Fátima Malta. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra poder entrevistar a senhora, é um carinho especial. A senhora tem um envolvimento com a minha vida pessoal, minha vida paterna, né? E meu lado também feminino materno, né? Porque eu acho que a gente tem lá as duas coisas muito fortes. E primeiro, a senhora é mãe? Eu sou mãe de um filho adulto, né? Só tive um, realmente, e pretendi adotar, mas houve alguns senões na família, que depois houve um arrependimento imenso, e continuamos com um só, esperando agora que venham netos, né? Foi isso que levou a senhora, há 43 anos e há 25 no Juizado da Infância e da Adolescência, a trabalhar com a causa da adoção? Não, veja bem, eu sou funcionária do Executivo, trabalhei inicialmente com o produto da adoção, que são crianças, lá na Santa Mônica, e depois eu fui designada aí plantar o serviço de psicologia no Juizado da Infância. Sim. E daí a adoção para mim era totalmente desconhecida. E quando comecei fui um pouco resistente, né? Como é que iríamos tirar filho daquelas mulheres que passaram por todo um processo gestacional e de dor? Sim. Só que na minha experiência, na minha vivência lá, às vezes eu via crianças que nasciam que a mãe não queria nem ver. Então eram crianças que foram concebidas, muitas vezes até sem autorização dela. E aí eu comecei a entender o que era a adoção. Tivemos o caso de uma atriz, recentemente, que ganhou repercussão internacional, inclusive, que ela engravidou de forma indesejada, né? Ela foi vítima de abuso e estava entregando. Eu não sei se ela concluiu esse processo, porque o caso depois foi por conta da justiça, né? Sigilo, porque envolve pessoas, envolve sentimentos, envolve muita coisa. Mas ela deixou claro que ia entregar o filho dela para adoção, que ela não estava apta para ser mãe daquela pessoa, daquele ser. Certo. Nós tivemos casos semelhantes em Alagoas? Tivemos poucos casos, não de pessoas conhecidas, de pessoas de renome, mas hoje nós temos esse programa de Mãe Consciente, que falarei depois, mas pessoas que procuraram o juizado ainda grávidas. Pessoas simples ou pessoas de classe média? Classe média, funcionárias públicas, funcionárias federais, né? Onde a família não tinha conhecimento dessa gestação. Tipo, família morava no interior e a pessoa morava na cidade para trabalhar. Com plano de saúde, tudo direitinho. E resolveu dar a criança, porque se chegasse em casa com um filho, aquela grande história de interior, de cidade pequena... Rejeição. O pai colocaria o filho e ela para fora. Quer dizer, o neto, o pai não teria... Exatamente. E aí nós conversamos, né? Deixamos mais tranquila, fizemos uma cartinha para o Serviço Social da Maternidade, Santa Mônica, onde ela iria ter a criança, que ela não queria ter numa maternidade conhecida, que poderia vazar informações, né? E quando ela fosse ter o bebê, que ela nos avisasse. E foi o que aconteceu. Só que essa moça teve um problema de saúde sério, teve uma infecção, e a senhoria do local que ela morava nos ligou, e daí a gente teve que tomar outras providências.
foi quando a família dela soube, e era o primeiro neto. E aceitaram depois? Aí os pais não a permitiram entregar a criança para adoção de forma alguma. O que ela imaginava não aconteceu? Não aconteceu. Mas já teve casos de entregar por conta de outros motivos? Tem motivos assim que eu te digo, nem todo filho que é entregue para adoção é por abandono. Nós já tivemos casos de entrega por amor. Teve o caso de uma senhora do interior, que ela vinha 3 vezes por semana a Maceió trazer um filho para fazer químio e estava grávida. E ela já tinha, acho que 5 a 6 filhos no canavial, ficavam com o pai. E ela disse, eu quero dar essa criança, agora isso faz algum tempo, eu quero dar essa criança para que ela não tenha o futuro dos outros. Eu quero que ela seja amada e tratada numa família de bem. Então, assim, a gente precisa tirar essa mácula que toda criança que vai para a adoção é uma criança rejeitada e é uma criança abandonada e desamada. Muita gente dá por amor, para ter um futuro melhor, para ter uma vida mais garantida e, como elas dizem, não ter a vida miserável que nós temos. Nós temos, assim, registro, a senhora tem ideia de quantas instituições de acolhimento, que eram os antigos orfanatos, nós temos em Alagoas? Sim. Tem uma ideia disso? Nós temos, atualmente, 7 entidades de acolhimento. Em todo o estado? Não, no meu estado tem muito mais. Tá, mas na capital... Eu digo mais na capital. Nós temos LACA, que é o Lar de Amparo à Criança Adotiva, que pega de 0 a 7 anos. Tem a Casa Rubens Colasso, que é municipal. A senhora conheceu o Rubens Colasso? Não. É uma que pessoa era maravilhosa. De 0 a 7 anos também. Que lutou contra a ditadura. Um parênteses aqui. Porque acontece que depois dos 7 anos eles são divididos por gênero. As meninas vão para entidades femininas e os meninos masculinos. Masculino, aqui só existe um, que é o Acolher. Também é municipal, que vai de 7 até completar 18 anos. Temos o Lar Batista Feminino, que é um dos lares mais antigos que tem em Alagoas, acho que já tem 60 e poucos anos, de fundamentação evangélica. Tem Deus Proverá, que é evangélico, é pequenininho, é feminino. Tem a antiga Casa de Passagem Feminina, hoje Luzinete Soares, também feminina, né? Temos a Casa Lar, que agora virou um abrigo, mas antes também é do município e que antes recebia grupo de irmãos, meninos e meninas, seria misto. Acho que ao todo são 7 espaços de acolhimento. Nós estamos entrevistando Fátima Malta, coordenadora do Grupo de Adoção de Alagoas, que está inteirando aí 8 anos. O grande problema nessas instituições eu não sei se é uma burocracia da justiça ou falta de pais adotivos, que as crianças ficam muito tempo e, às vezes, quando completa 18 anos, o que acontece com elas? Olha, infelizmente, existem projetos para... Nós temos situações assim em Alagoas, da pessoa completar 18 anos, não pode ficar mais no lar. Tem 18 anos, o que é que né? acontece? A nossa juíza é muito flexível, ainda dá um tempo para que esse adolescente se prepare, né, para poder, a partir dos 14 anos, dependendo também da capacidade dele para estudar e para fazer primeiro emprego, jovem aprendiz, para ter uma profissão na vida, né? Mas nós não temos ainda repúblicas. Existe no setor municipal projetos, inclusive lá Batista Feminino tem uma parte que seria colocada à disposição para ser a República Feminina, mas até agora, pelo que eu sei, o público existe, né? Não saiu ainda. O né? público existe para acolher essas pessoas. Agora, o que é que acontece? Quando faz 18 anos, que tem a liberação pela justiça da sua maioridade, alguns voltam para casa, voltam para o mesmo ambiente tóxico que saíram, que é o único lugar que ele tem de referência. Outros vão para a rua.
E outros encontram num projeto maravilhoso que nós temos. Inclusive, eu coordenei esse projeto até o ano passado, quando me aposentei, que é a Menina dos Meus Olhos, chamado Projeto de Apadrinhamento, onde você não adota, mas você vai ser um padrinho social, financeiro ou um padrinho... Se coloca numa residência essas pessoas? Não, essa pessoa, no projeto de apadrinhamento... Eu estou falando pessoas, mas estou falando de jovem, adolescente, né? Ele vai até 18 anos ou um pouco mais. Tem o padrinhamento afetivo, o social e o financeiro, que pode ser financiado por empresas. O estudo de alguém, um tratamento, pode pagar inclusive uma pensão para que ele fique enquanto se organiza, né? Então, o Projeto Padrinho realmente é uma coisa que ajuda demais a socializar, a ensinar uma criança que está saindo do abrigo a conviver com família, para ele ter o sentido do que é família, né? O financeiro, ele ajuda a estudar, a pagar um curso, a profissionalizar um desses meninos. E nós temos o prestador de serviço, que é aquele que o dentista vai ao abrigo e escolhe algum paciente, algum afilhado que precise de uma prótese. Por exemplo, meu esposo é dentista, nós já demos, acho que você sabe o que é perereca, Sim. Que são aqueles dentinhos que estão faltando. Por quê? Porque o menino, na época, não conseguia primeiro emprego porque não tinha dente. Oh. E nós moramos num país onde existe a maior quantidade de desdentados, né? Então, o psicólogo, ele pode dar o horário dele gratuitamente a algumas crianças e adolescentes de instituições. Médicos, dermatologistas, existe muito problema de pele. Então, o cabeleireiro que faz dia de princesa. Aí os meninos, eu quero também o dia de príncipe. Aí vão os meninos se arrumar e ficarem bonitos. Esse é um drama que esses adolescentes enfrentam, né? Porque algumas pessoas que recorrem às instituições, no caso do juizado, eles têm um perfil de adoção, né? Querem crianças de 0 a 1 ano, de 0 a 3 anos, não é? Escolhem cor, e isso ainda é assim? Hoje já melhorou bastante. Nós levamos em consideração a adoção ainda até 6 anos de idade. A partir de 7 anos, é exatamente quando começa o apadrinhamento, só pode ser a partir de 7. Porque se for antes Quer dizer, disso, esse apadrinhamento, você não precisa tirar a criança da instituição? Não, o apadrinhamento não pode ser dentro do seu perfil de escolha para adoção. Porque senão você, como adulto, você pode envolver emocionalmente, Sim. envolver da forma que o adulto sabe e aquela criança não querer mais ninguém. Sim. Mesmo que ela seja designada a outra pessoa pelo sistema, né? Mas aí você pode levar os finais de semana, nas férias, nos feriados, nas datas comemorativas, você pode conviver com aquela criança nos finais de semana. E vamos dizer que nessa convivência se amplia a relação afetiva. Mais na frente ela pode adotar? Futuramente, sim. Futuramente, sim. Eu conheço um caso no Rio de Janeiro que um padrinho prestador de serviço ofereceu vagas na empresa dele e não conhecia a pessoa, já adolescente de 14 anos. E no dia do aniversário dessa pessoa, tem aquela foto, né, que coloca aniversariante do mês, e ele disse: eu gostaria de conhecê-lo. E apadrinhou de uma forma verdadeira. Eu sei que depois disso passou a promovê-lo, ajudou a estudar, a se formar, foi padrinho de casamento, e esse menino tirou 5 irmãos que viviam dentro de um abrigo, pela condição financeira e pela ajuda do padrinho. Hoje se fala a adoção, nós temos hoje casais que por vários motivos não podem ter filhos, né? Por N motivos. Esses casais, inclusive homoafetivos, né? Eles
É só chegar lá no juizado, no grupo de apoio, dizer eu quero adotar. E simplesmente vai lá, escolhe uma criança ou tem um curso. Como é que é isso? Como é que funciona? Arnaldo, veja bem, como eu disse, o nosso grupo é muito novinho. Infelizmente, só tem eu à frente. Eu digo eu porque eu equipe mesmo. Tenho algumas pessoas que me ajudam, está até esperando, a Jennifer, que é uma pessoa maravilhosa, que mexe com a parte tecnológica que eu não entendo nada, para a gente fazer live. Durante a pandemia foi assim de excelente prestação de serviço a mim e à comunidade. Mas o que é que acontece? A pessoa, quando quer, a gente pegou esse grupo e dividiu em 3. Pré-habilitação, é o que responde a tua pergunta. É aquela pessoa interessada em saber o que é preciso. Então, a gente pega o telefone e eu uso o meu celular e o dela para a gente botar essa pessoa no grupo. E a gente informa o que é que precisa. E é o juizado, providenciar a documentação, atestados médicos. Essa é a parte burocrática. Prepara tudo, exatamente. E depois tem um curso para dizer... Exatamente, o curso é obrigatório. Né? O CNJ obriga a fazer o curso preparatório. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Obriga a fazer o curso preparatório. Ele é a parte jurídica, a parte social e a parte psicológica. É um curso dado em poucos dias, tem lugares aí que dá em 4 etapas, aqui nós damos num dia, mas ele não preenche todos os requisitos e todas as necessidades que a pessoa precisa. E aí é que entra o grupo de apoio para a gente dar esse suporte via WhatsApp ou nas nossas reuniões mensais. Passada essa etapa, quanto tempo ele espera para ser pai e ser mãe? Que eu acho que é a grande pergunta que faz, né? Imediato, porque nós temos muita gente em instituição. Né? Prioridades são os mais novos ou prioridades são os que estão... Com detalhe, nem todos que estão institucionalizados estão para adoção. Muito bom. É a grande confusão que as pessoas fazem. O Abrigo X tem 20 meninos lá. Muitos ainda não estão divorciados da família, vamos dizer assim. Ainda não tem a destituição do poder familiar. Por quê? Por lei, uma criança, um adolescente pode se institucionalizar, se a lei fosse cumprida ao pé da letra, até 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio. Né? O que é que acontece? Muitas vezes existe a investida da família biológica em querer aquela criança de volta, mostra que melhorou de vida, que está em tratamento, que melhorou disso e daquilo outro. Só que chega e o modus operandi continua o mesmo. A criança retorna para o abrigo, mais 1 ano e 8 meses. Então, assim, isso é como se fosse uma roda gigante, sempre rodando. Então, assim, ao meu ver, a justiça deveria ver essa situação. Primeira vez, tentou, é drogado, é usuário de bebida, é usuário de drogas ilícitas e ele quer se tratar. Encaminha-se para uma AA, encaminha-se para um tratamento, para um CAPS da vida, se interna. Se essa pessoa demonstrar que realmente tem a força de vontade, que a gente sabe que não é fácil, de sair, e começa a ver aquele filho como filho, e não só como um objeto ou um cartão de Bolsa Família, porque a gente encontrou muito cartão de Bolsa Família empenhado em botecos de cachaça. Né? Meu Deus. Então, assim, aquele dinheiro da Bolsa não é para você manter seu vício. Aquele dinheiro da Bolsa é para você dar condições ao seu filho de ter uma vida melhor, de ter mais alimentação, né? De ter melhor vida. Vamos falar de outra situação. Há casos de gente que consegue adotar, tem uma vida estável e tal, e que romantiza a situação. Não, eu quero um filho, eu quero ser mãe, eu quero ser pai e tal. Romantiza a situação, se esquece que as crianças têm necessidade e tal, e no meio do caminho percebe que a criança é levada e quer devolver? Existe sim.
Existe. E a justiça aceita de E volta? a gente entra com o grupo de apoio à adoção, é aí onde eu vou te dizer que a gente existe no pré-habilitação, que é a preparação de quem está pensando, no pré-natal, que é quando você já se inscreveu e já está habilitado, está grávido. Gravidez tem intercorrência de aborto. Sim. Gravidez biológica tem uma série de coisas de desistências naturais, de abortos naturais e de abortos provocados. E nós temos também o pós-natal, que é quando você já adotou e que as demandas começam a ser diferentes. Um ser humano Não tem... é mais bebê, né? Tem vontade própria, faz birra, cai duro no chão. Ai, meu Deus, será que é algum problema neurológico? Não, gente, toda criança passa por essa fase, biológicos ou não. Então, é você ter estrutura para saber que vai segurar essa onda. Ser pai e mãe, como você é, de tantos... 6. Sou pai de 6. Você sabe que não é fácil. Não, não. Cada filho é um filho. Uma vez eu assisti de um padre dizendo que a mão seria os pais, a família. Cada filho é diferente um do outro. Mas perante o amor, todos são iguais. Eu achei isso maravilhoso. Eu vi há 300 anos lá em Paripueira, de um padre muito simples, dizendo isso, e é verdade. Como eu disse no início dessa entrevista, essa é uma história de amor. Adoção é amor. Devolução, nem pensar, né? Pensar. Então, pense bem as dificuldades suas para você se olhar no outro, né? Você vai ter que conviver com você. Você não pode devolver você para ninguém, né? Você tem que viver, Se fosse biológico, você ia devolver para quem? Agora, ô Fátima, ele já me avisou ali, essa conversa é tão boa, eu vou lhe convidar outras vezes, né? Nós estamos, ele já me anunciou lá que eu tenho 10 minutos de entrevista agora para encerrar. Primeiro, o processo é um processo de seleção dos pais. Certo. Vai ter entrevista com psicólogo, com assistente social, vai necessitar de documentos de saúde física e mental, toda a sua documentação. A pessoa vai ser visitada, vai ser investigada. Vai ser visitada, sua casa vai ser visitada. Existe alguma distinção homossexual, não homossexual? De forma alguma. Qualquer pessoa pode se habilitar. Adoção solo, você solteiro, você viúvo, pós-morte, quando você começa com o companheiro e algum deles partiu, pode dar continuidade e essa criança receberá também o nome de quem se foi. Sim. Né? E essa criança recebe uma nova certidão, em qualquer idade. Nova certidão. Com os pais que estão... A juíza passa uma documentação onde é anulada aquela certidão antiga e ele passa a ter. A única coisa que não muda é o local que você nasceu. A maternidade que nasceu. Eu sou tia adotiva, minha sobrinha é carioca, nasceu em Alagoas, nasceu em Maceió. Está lá o hospital que ela nasceu e o local que ela nasceu, hora e dia. Só muda os pais. Nós temos uma juíza que ela vem numa missão, doutora Fátima Pirauá, Sim. a juíza da infância e da adolescência, ela vem numa missão que eu acho que ela está, né? De abraçar a causa. Além dela, a causa da criança e da adolescência, a quem a senhora destaca também? Aqui a gente tem o doutor Igor Figueiredo, que hoje é o coordenador, né? Coordenador da Infância e Juventude, do SEIGE. Nós temos também a doutora Ana Florinda, né? Que inclusive tem aquele trabalho de pai presente, né? Para reconhecimento de paternidade para as crianças que não foram registradas em nome do pai. E acredito que esse trio já nos basta bastante. Muitos pais na fila? Muitos pais. Acho que em Maceió, em Alagoas, nós temos 355 pretendentes postulantes à adoção. Quando se diz assim, o pai, biológico ou não, é adotivo, o que quer dizer isso? Olha, isso é uma fala de Dr. Luiz Schettini, a quem eu tenho uma verdadeira admiração, pai adotivo, teólogo, psicólogo, tudo que você imaginar. Para nós sermos pais e mães, nossos filhos precisam nos adotar como pais. E nós precisamos adotar nossos filhos como filho.
não é só um objeto feito pelos nossos gametas, pelos nossos cromossomas. A gente tem que ser aceito e a gente tem que aceitar para exercer o verdadeiro poder de pai e mãe. Nesse momento, uma pessoa que queira adotar, o que a senhora recomenda, sugere? Primeiro, se viver em companhia de alguém, conversar bastante, porque essa vontade não pode ser única se você vive com alguém. Se você vai dividir a sua vida com outra pessoa, você não pode só realizar seu sonho e o outro ser só parceiro em aceitação. Isso vale para a família também? Família também. A família precisa ter uma aceitação, porque se alguém te chama para um jantar e você leva tua esposa e ela não é muito bem atendida, a intenção era tua, era sua de levar, mas quem era a pessoa principal era você. Se ela não fosse, ninguém ia fazer questão, mas se você não fosse, faria. Acaso... Então, um filho que não é desejado, ele não é inserido naquele meio. Fátima, há caso de um casal adotar e a família rejeitar? Isso, existe sim. Principalmente com preconceitos de cor. Nós temos o caso de um ator que teve agora um filho biológico, mas adotou filhos na África. É preciso ir tão longe? Não. Temos aqui suficiente. A Jojo Todinho também agora está querendo adotar uma criança que conheceu, acho que em Angola, e nós temos tanta criança precisando de família aqui, né? Então, assim, não vamos pegar o modismo, né? Não vamos pegar o diferente, vamos pegar o que tem aqui, que é da nossa própria vivência, dos nossos próprios costumes, né? Então, é muito importante que seja bem maturado essa ideia de ter o filho. Não se tem filho simplesmente, você pai e mãe, vou ali, pego uma criança e trago para casa. Criança isso não dá existe, muito né? trabalho. Nós demos muito trabalho. E todas as pessoas dão trabalho. Exatamente. Eu quero encerrar essa entrevista com a coordenadora do grupo de adoção, a senhora convidando as pessoas para adotarem. Quem adotar, como adotar e de que forma? Gente, procurar o que e quem? O pessoal que deseja adotar, que tem essa vontade, não para ficar bem na foto, não para ficar bem socialmente, não para ter só um herdeiro. Adote por amor, adote porque quer e sente aqui dentro a necessidade de ter um filho. Agora eu peço a vocês, procurem e façam a adoção legal. A adoção legal é aquela que é através do juizado da infância, onde você faz toda a sua documentação, onde você passa por todos os trâmites legais. Adoção legal, segura e para sempre. E precisamos também de voluntários para que façam parte do nosso grupo de apoio à adoção, o GAAL, que é o único de Alagoas e que ele dá uma sustentação grande como uma ferramenta importante para o judiciário. Muito obrigado a você que prestou atenção até agora. Você quer adotar? Não é adotar, você quer ter um filho. Ponto. Muito obrigado. Muito bem, obrigada também. Ai, me sai bem. Deixa eu dar um abraço no senhor. Primeiro eu quero que o senhor saiba que o senhor tem a maior...